Boa noite. Meu nome é Normando Farinazzo, sou dirigente do Centro Espírita Missionários da Luz. Hoje a gente vai falar sobre os anjos rebeldes. Na verdade, a gente vai voltar no tempo e falar sobre o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier. Esse livro conta que na constelação de Colcheiro existe uma estrela, um planeta chamado Capela, que esse planeta estava mais ou menos na evolução que está nós hoje. O planeta estava passando por uma transformação e lá existiam as pessoas muito inteligentes, mas muito voltadas para o mal. E os espíritos de luz, o governador do sistema solar do planeta, resolveu fazer uma limpeza, tirar todos os espíritos que estavam atrapalhando a evolução do planeta. Então, o que aconteceu? A Terra, nessa época, era uma terra primitiva, onde viviam os homens das cavernas. Pegaram milhões de espíritos dessa estrela chamada Capela e enviaram para o planeta Terra. Com isso, o que aconteceu? Ajudou os homens primitivos da Terra, esses espíritos reencarnando, melhorar os corpos dos primitivos da Terra e ajudar eles na evolução, ajudar eles porque eles tinham um grande conhecimento e foram evoluindo os seres humanos da Terra também. Então, para eles, era uma perda do paraíso, porque eles viviam num planeta maravilhoso. Você imagine, reencarnar aqui no meio de homens primitivos. Então, para eles é a perda do paraíso, que a gente fala que é os espíritos rebeldes, os anjos decaídos, os anjos rebeldes. Porque para as pessoas primitivas que viviam na Terra, eles eram anjos, mas para eles a perda do paraíso, eles na verdade eram espíritos rebeldes, né? E na Bíblia, eles falam dos anjos decaídos, anjos rebeldes. Então, para vocês entenderem que a Terra, nesse momento, está passando pela mesma transformação. Tem tanto espíritos do mal que Jesus só tem uma solução: tirar esses espíritos que estão na Terra, estão atrasando a evolução do planeta, e mandar eles para um planeta primitivo. E a gente vê aí, né, agora aparece um monte de vidente, um monte de profetas, né, e eu fico indignado que eles pegam e falam assim, não, tem até uns que incorporam extraterrestres, outros incorporam o anjo Miguel, anjo Rafael, anjo Gabriel. Quer dizer, esses médiuns, na verdade, esses videntes, querem holofote, querem vender seus livros, querem vender seus produtos. E o povo acaba acreditando, acaba tendo as lives deles, centenas de pessoas assistindo e acreditando nesses videntes, nessas pessoas. Eu acho gozado que eles, na verdade, nunca vêm falar, porque eles fazem assim, é o seguinte, o Bolsonaro pode ter outro ataque, o Bolsonaro pode ter um impeachment, o Brasil vai ter um grande terremoto, tal país vai ter tsunami. Eles vão falando um monte de coisa. Aí depois, uma dessas coisas acontece, eles falam, aí, tá vendo? Eu fiz a previsão. Mas a maioria é tudo charlatão, querendo ganhar dinheiro em cima. A gente fica abismado com isso e o povo tudo adorando essas pessoas, vivendo aquela fantasia deles, mas o mundo real está mudando. Eu lembro quando no nosso centro um dia apareceu uma médium lá, falando que estava incorporando o anjo Rafael e queria falar comigo. Aí ela incorporada lá, dizendo que era o anjo Rafael, eu falei, olha, se desculpa, mas eu não acredito em você. E o espírito bravo, como é que você não acredita em mim, que eu sou o anjo Rafael? Eu falei, em primeiro lugar, para incorporar um espírito dessa hierarquia, acho que só tem um médium capacitado para isso, que é o Chico Xavier. Falei, porque outro médium não tem condições de incorporar um espírito
de um anjo igual Rafael, Gabriel, né, Miguel. Então, eu vejo esses médiuns fazendo essas coisas. E o espírito ficou bravo. Eu falei, ó, tá aí tá uma prova. Se você fosse o anjo Rafael, você não ia ficar bravo comigo. Nisso o médium foi embora, não voltou mais. Por quê? As pessoas não querem incorporar a entidade simples. As pessoas querem incorporar um Bezerra de Menezes. Nunca a pessoa quer incorporar um espírito simples, um espírito que veio, né, fazendo um trabalho junto com a gente. Eles querem só holofotes. E com isso o povo vai acreditando nesses médiuns, vai acreditando nessas pessoas. Então, eu estou falando isso porque eu vejo lives aí e eu fico passado com as mentiras que eles fazem, com as fantasias que eles fazem, com a invenção de um monte de coisa que pode acontecer. Mais um exemplo, se eu chutar, se eu der 10 tiros, eu acabo acertando uma, é mais ou menos o que acontece. Se eu falar, vai ter um terremoto no Chile, vai ter um terremoto no Japão, vai ter... aí acontece um desses terremotos, todo mundo, o cara acertou, pô, mas deu 10 tiros, até eu faço previsões desse jeito. Então é isso que eu quero mostrar para as pessoas, não ficar acreditando nessas pessoas. Então, tem uns que incorporam extraterrestre, tem outros que incorporam anjo, arcanjo. Gente, só um espírito de escola, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, teria condições de incorporar uma entidade nesse padrão. Eles nunca fizeram isso, então tudo isso é mentira, viu, gente? Para vocês acordar, o ser humano tem que se questionar, não pode ficar nessa ilusão. E outra coisa que eu quero falar é o seguinte, na verdade, as guerras, começou, né, com as guerras atômicas, né, que era, vai dominar o mundo, tudo, e aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, quando inventaram a bomba atômica, destruíram Hiroshima e Nagasaki no Japão, frações de minutos derreteram, destruíram com a bomba atômica 144 mil pessoas. Mas hoje a guerra continua e todo mundo achava, os profetas, tudo, que a Terceira Guerra Mundial começaria através da China. E é verdade, começou, só que é uma guerra biológica, é uma guerra de vírus. Logo no começo, nas primeiras palestras, eu falei que o vírus foi manipulado em laboratórios da China e que ele se espalhou pelo mundo. Então, hoje eu continuo falando isso e afirmando porque médiuns de respeito, como um Carlos Bacelli, um Divaldo Franco, um espírito que nem Dr. Inácio Ferreira, Filomeno de Miranda, estão falando isso. Então, para vocês verem que a China, na verdade, está querendo dominar o mundo, ela está manipulando tudo, ela está comprando tudo. Então, a gente tem que ficar alerta sobre isso, porque se eles soltaram um vírus desse, e lógico, quando eles soltaram esses vírus, já deviam ter a vacina para eles, né? Então, eu estou falando isso para a gente começar a questionar o que está acontecendo no mundo, porque só para vocês entenderem, a peste bubônica ou peste negra foi no século XIV, matou 100 milhões de pessoas. E contam o seguinte, que a igreja falou assim, a culpa da peste negra, peste bubônica, que é a mesma, a culpa é dos gatos. Aí mataram todos os gatos. O que aconteceu? Os ratos proliferaram, e aí o que aconteceu? A peste ficou pior, porque aí através das pulgas e dos ratos, a epidemia devastou toda a Europa. Depois veio a varíola, matou 300 milhões de pessoas. A tuberculose nesses últimos 100 anos matou 1 bilhão de pessoas. A gripe espanhola, 1918 a 1919, matou 20 milhões de pessoas. A AIDS já matou 22 milhões de pessoas. Depois veio a ebola, né? Eu até falei numa palestra, né, que o único vidente foi o Bill Gates, que falou, se não tomasse uma providência, viria um vírus, uma gripe muito maior,
se os governos não estivessem preparados com um sistema de saúde universal, seria um caos. E é o que está acontecendo agora, gente. Então, você vê, e o que eu vou falar, a gripe suína, da onde veio? Da China. A gripe aviária, da onde veio? Da China. Então, agora nós estamos com o coronavírus, que já matou 3 milhões de pessoas. Então, subentende que esse vírus se propagou a partir da China. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente está no mundo de transformação, no mundo de transição. E só para a gente encerrar, não deixar a palestra extensa, depois em outras palestras eu vou falando mais alguma coisa sobre isso. O que acontece? A gente está numa guerra biológica. E uma mensagem da Gênesis diz o seguinte: logo que o mundo tem chegado ao momento de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, espíritos que, apesar de sua inteligência, perseveram no mal, serão excluídos e banidos para mundos inferiores e menos adiantados. Não é para eles um paraíso perdido, lugar da onde foram expulsos? Para aquele planeta primitivo são considerados anjos. Então a gente, quando fala sobre isso, a gente fala que essa raça que veio de Capela é a raça adâmica, é a história de Adão, é a raça de Adão. E quando Adão veio, a raça adâmica veio, já existiam as outras raças, a negra, a asiática. Então, na verdade, aquela região que veio a raça adâmica, que é a parte do Egito, tudo, depois se propagou para a região dos Incas, dos Maias, essa é a raça adâmica que veio dessa constelação. Então, você imagina o seguinte, né? Você vai ser expulso do paraíso. Como que é mais ou menos para você entender? Imagine quando o Brasil foi descoberto. Não vinha... Portugal não mandava todos os bandidos, todas as pessoas perversas aqui para o Brasil, e eles iam viver com os índios. Então, para eles, era uma perda do paraíso, porque Portugal, para eles, era um paraíso, e eles vieram para um lugar primitivo, para viver com índios. Então, para eles, era uma perda do paraíso. Então, eu queria que vocês entendessem que essa história dos anjos decaídos, mais ou menos dos anjos rebeldes, é espíritos que perderam o paraíso. E esses espíritos que agora estão sendo retirados da terra, os que estão desencarnando do mal, eles serão levados para esse planeta primitivo. E lá eles serão os anjos rebeldes. Obrigado e boa noite.